Olá, alunos do sétimo ano, como estão? Aqui estou eu, professora Emerciane de Geografia. Vamos começar a aula. Vamos falar hoje sobre a formação territorial brasileira, que é o nosso assunto, né? Desde que começamos o primeiro bimestre, formação territorial brasileira. E agora nós estamos vendo a formação da população brasileira. Como que a população brasileira se formou, né? Então vamos lá. Nessa aula você irá reconhecer a contribuição dos povos indígenas, europeus, os negros, né, os africanos, os asiáticos e outros para a formação da sociedade brasileira. O que é migração? Por que as pessoas migram, tá? Vamos ver tudo isso. Quais os tipos de migração? Então, a composição étnica brasileira é formada por brancos, negros, pardos, amarelos e os indígenas. Quando o Brasil foi colonizado pelos portugueses, quando os portugueses chegaram ao Brasil, eles encontraram aqui os povos nativos, os indígenas, que eram aproximadamente uns 5 milhões, né, de nativos. Hoje, calcula-se apenas 800 mil indígenas. Né? Então, nossa população ela é formada. Os indígenas contribuíram e muito para a formação do nosso povo. Os negros, né, que vieram logo após os portugueses, né? Eles vieram contribuir para a mão de obra, né? Os portugueses trouxeram os escravos para trabalhar, trouxeram os africanos para trabalhar no Brasil, trabalhavam na lavoura e na mineração. Foram trazidos em torno de 4 milhões de africanos, né, que contribuem com certeza na formação da nossa cultura, né? A dança, a religião, música, arte. E com isso também formaram os povos quilombolas, né, as comunidades quilombolas. Mas, professora, o que são quilombolas? Quilombolas são os descendentes e remanescentes de comunidades formadas por escravos fugitivos, tá? Na época da escravidão, os escravos fugiam dos seus senhores e se escondiam em fazendas. Essas fazendas eram chamadas por eles de quilombos, que hoje são comunidades quilombolas formadas por escravos. Aí eu tô deixando aí uma imagem de uma comunidade quilombola para vocês terem noção do que é. E os brancos? A maioria da população branca tem origem europeia ou são descendentes de europeus. Então, no período colonial, vieram para o Brasil os espanhóis, os holandeses, os franceses, além dos italianos e eslavos. A região sul é a região que mais abriga a parte brancos da população brasileira, tá? Pois os imigrantes ocupavam aquela área. Mas, professora, o que é migração? Migração, gente, olha, consiste no ato da população trocar de lugar, tá? Mudar de país, de estado, região, cidade ou até mesmo de domicílio, né? De casa. Isso é uma migração. Mas por que as pessoas mudam, né? Por que as pessoas migram? As populações migram para melhorar a qualidade de vida, tá? Migram para fugir da guerra, para fugir da crise econômica, para fugir da pobreza, para fugir por perseguição política. Migram para conseguir emprego, para estudar, para ter mais saúde, para continuarem vivas, né? No Brasil, a maioria, as migrações estão marcadas pelos povos nordestinos que se deslocam para o estado de São Paulo, tá? Para a região sudeste, mais especificamente para São Paulo. Então, tá aí, ó, essa imagem de migrações são dos nordestinos vindo para São Paulo e dos retornos também, né? Eles vêm para São Paulo e depois retornam, certo? Então, quais são os tipos de migração? Temos as migrações sazonais,
que são os trabalhadores migrando para outros lugares na intenção de plantar produtos que não poderia ser cultivado no lugar anterior por causa do clima em determinadas estações, né? Essas pessoas que saem de um lugar e vão para o outro para plantar, elas podem retornar para o lugar de origem ou não, tá? Isso daí é uma migração sazonal, ou seja, de época em época a pessoa se desloca do lugar. Aí tem uma imagem que eu coloquei para vocês marcarem na cabeça, né? O que é a migração sazonal. E tem a migração interregionais. O que é essas migrações interregionais? Migração interregional é a migração que a pessoa sai de uma região para ir para outra região, tá? Ou seja, por exemplo, eu saio da região sul-sudeste e vou morar no centro-oeste. Eu saio da região centro-oeste e vou morar no norte, tá? Isso daí é uma migração interregional. E tem a migração pendular. O que seria essa migração pendular? Por exemplo, eu moro em Barretos e trabalho em Colina. Então, todos os dias eu saio de Barretos e vou trabalhar em Colina. Então, ela faz esse movimento de pêndulo. A pessoa vai e volta, vai e volta. Eu coloquei até um videozinho de um pêndulo para vocês marcarem. Pendular é de pêndulo, tá? E tem também, gente, que contribuiu muito para a formação territorial e a formação populacional do Brasil, o êxodo rural, também conhecido como migração campo-cidade, que é o deslocamento em massa da população do campo para a cidade de um determinado país ou território, como nós estamos falando do Brasil, né? Então as pessoas se deslocam do campo para morar na cidade. Certo? Isso daí também marcou muito para a formação territorial brasileira. E aí tem uma imagem do êxodo rural para vocês verem, né? É uma família com as malas, né, indo para a cidade. Podemos dizer que o Brasil é formado através de processos migratórios? O que vocês acham? Claro, né? Os processos migratórios contribuem muito para a formação do Brasil. Mas por que podemos dizer isso? Vejam bem, vamos ver lá do início. Como nós falamos que o processo da formação do povo brasileiro consiste em vários tipos de etnias, né? Então, é uma miscigenação de caracteres. O povo branco chega ao Brasil e dá de cara com o povo, com os índios, com os nativos. Depois vem os negros, e aí, gente, começa a se formar o povo brasileiro, tá? Essa mistura de raças, que os negros chegaram no Nordeste, né? Encontraram os índios, as mulheres brancas eram poucas e começaram a formar a população, né? Então tem esse monte de raças e etnias. Eu deixei aqui uma imagem de várias mulheres lindas brasileiras, né, que são negras. Podemos falar são negras, mulatas, mamelucas. Aí tem um texto muito bonito, são chamados de mulato ou de pardo e bronzeado. Dizem que a cor de jambo tem moreno e amarronzado. Chama até de chocolate nesse torpe disparate. De racismo nomeado, só não chama pelo nome, que lhe é fortalecido, pois racista não tolera o negro que é entendido, que bem sabe da sua cor e por ela tem amor, com orgulho agradecido. É um trecho do cordel Não Me Chama de Mulata, escrito por Jade Arraes. Muito bonito, tá? Então eu deixo esse trecho desse cordel para vocês analisarem, certo? Estamos ficando aqui. Espero ter contribuído para o entendimento de vocês, tá? Um grande beijo no coração de cada um. Qualquer dúvida é só me chamar, tá bom? Fiquem com Deus e até mais.